Pessoal, sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal está entrando aí, né? Eu vou fazer uma leitura aqui para a gente começar, para a gente abrir o estudo de hoje. Está no livro Vida Feliz, tá? É a mensagem número 11. Para quem tiver o livro aí e quiser dar uma olhadinha depois, tá? Mensagem número 11. Frank, boa noite. Pessoal, olha só, a mensagem 11, que é pela Joana de Ângeles, né? Diz o seguinte: torna-te amigo de todas as pessoas. Difícil, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos fazer o esforço pelo menos, né? Torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do espírito, que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia-se e felicita quantos a recebem. Há uma imensa falta de amigos na Terra, gerando conflitos e desconfiança, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Forte isso, né, pessoal? Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Seja tu o amigo gentil, mesmo que, por enquanto, experimentes incompreensão e dificuldades. Pessoal, essa mensagem ela mexeu um pouquinho comigo, viu? Confesso para vocês. Porque às vezes a gente tem tantas dificuldades, né? De se relacionar com o outro, com o próximo, seja com um amigo, seja com um familiar, né? Quando ela fala amizade é um tesouro do espírito que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia-se e felicita quantos a recebem. É tão bom a gente receber o carinho de uma amizade, né? É tão bonito. Por vezes a gente experimenta isso dentro da casa espírita, que também é uma bênção muito grande. Então, eu acho que essa reflexão ela vem a calhar pra gente hoje. Será que nós estamos sendo bons amigos? Será que nós estamos tentando ajudar os nossos amigos de alguma forma nesse momento de pandemia? A gente está tentando manter um contato, a gente está fazendo, né? A gente está ligando para ver como é que tá, se está precisando de alguma coisa. Vamos fazer essa reflexão hoje. Eu acho que a Joana de Ângeles faz a gente pensar em quanto a gente pode se tornar amigo das pessoas. Ela fala de todas as pessoas. A gente tem um pouquinho de dificuldade, mas vamos enfrentar essa dificuldade e tentar o máximo que a gente puder, né? E ela fala, seja um amigo gentil, mesmo que por enquanto experimentes ingratidão e dificuldades. A gente sempre vai enfrentar ingratidão, a gente vai sempre enfrentar dificuldades, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer com que a gente consiga exercer esse sentimento que é tão nobre, que é tão bonito, né? A gente sabe que no plano espiritual há tantos amigos vibrando por nós, pela nossa vitória, pelo nosso sucesso aqui na Terra, né? Vamos fazer a nossa parte. Quem sabe a gente consiga atravessar tudo isso de uma maneira mais tranquila, mais calma, mais equilibrada possível, né? Vamos lá, fica a dica aí então. Mensagem número 11 do Vida Feliz, tá? Para quem quiser ler depois. Pessoal, hoje a live então nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e a gente vai então estudar hoje da questão 43 até a 49. Nós vamos encerrar o último subtítulo do capítulo 3, aliás, o último não, o segundo subtítulo do capítulo 3, que se chama Formação dos Seres Vivos. Então hoje vai ser o nosso foco, o estudo da 43 até a 49. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer tudo hoje, tá bom? Vamos lá então? Quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, quiser seguir comigo, e quem tiver também com a coleção Filosofia Espírita, vamos lá então, que hoje o tempo está um pouquinho corrido. Vamos lá. Eu quero deixar uma boa noite especial para quem entrou depois, Madalena, Paula, a Vanete, né? O Santos também, Santos Newton. Vamos lá então, pessoal. Quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, vamos lá na questão 43.
Quando Kardec então pergunta aos espíritos, pessoal, quando a Terra começou a ser povoada, lembrando vocês então que a gente está vindo aqui no capítulo 3, onde a gente já estudou a formação dos mundos, né? Na semana passada, nas 2 últimas lives nós falamos sobre esse assunto, né? A gente falou sobre o espaço universal, depois a gente entrou no capítulo 3 já falando da formação dos mundos, e aí eu indiquei para vocês o estudo lá da Gênese, que fala sobre esse assunto, que complementa bastante o que está apresentado aqui. E aí hoje, então, a gente entra na formação dos seres vivos, que é bem interessante também. E aí Miramês vai ajudar a gente a compreender melhor também essas questões aqui, da 43 até a 49. Então Kardec aqui, pessoal, começa já questionando aos espíritos. Quando a Terra começou a ser povoada? E aí a resposta que ele recebe é a seguinte: no início tudo era caos. Os elementos estavam misturados. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então apareceram seres vivos, apropriados ao estado do globo. Pessoal, essa resposta aqui é interessante porque a gente começa a se lembrar das aulas que a gente teve na escola, né? Ah, como é que foi a formação do planeta Terra? Ah, foi uma explosão, foi o Big Bang, né? Que a gente estuda na escola. E aí é uma cena que sempre despertou a minha imaginação, né? E aqui a gente começa a pensar, começa a entender que a formação, então, a formação e o povoamento da Terra foi um processo, né, que foi acontecendo ao longo dos séculos, dos milênios, dos milhões de anos, né? Ele foi um processo gradativo e ele ainda acontece, né? Está em constante progresso. Quando fala que tudo era caos, os elementos estavam misturados, pouco a pouco cada coisa tomou seu lugar. A gente vai imaginando aquela cena, né, de que os elementos foram se misturando, foram se agrupando, até então a Terra ter condições de abrigar os primeiros seres vivos, né? E ele fala aqui, apareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. Quer dizer, a gente percebe, né, pessoal, que na criação não é nada jogado, né? Ah, tem um planeta aqui, e aí vamos colocar esses animais aqui. Não é tudo assim ao léu, né? A gente vê que, olha só, apareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. Então tudo é uma questão também de afinidade e de possibilidade de acontecer, né? A criação de Deus, ela vai acontecendo, ela vai se desenrolando de uma forma que, né, de uma forma progressiva, de uma forma que realmente vai acontecendo as condições para que os fatos vão se desenrolando, principalmente com relação aos seres vivos que ele está falando aqui. Para a gente começar a analisar então com mais profundidade, vamos abrir lá na coleção Filosofia Espírita. Nós ainda estamos no volume 1, tá, pessoal? Eu acredito que na próxima live, a primeira live do mês de julho, nós já vamos entrar no volume 2. Eu acredito sim, que na próxima live que nós formos fazer sobre o Livro dos Espíritos, nós já vamos entrar na questão, no volume 2 aqui dessa coleção. Lá no capítulo 43, então, que Miramês vai analisar a questão 43, eu selecionei alguns trechos aqui para a gente conversar. Olha só o que ele começa a dizer aqui sobre o planeta Terra, né, específico, né, que a gente está falando. No segundo parágrafo, Miramês vai começar dizendo o seguinte: a Terra, nos seus primórdios, era como uma luz líquida, a se solidificar, assegurada por fios invisíveis que se chamam gravidade, né? A temperatura elevada vem comprovar de onde ela veio, e ainda resta, no centro do planeta, algo da fonte geradora, expelida para a superfície por alguns dos vulcões ainda existentes em vários pontos do mundo. Pessoal, quando eu li esse trecho aqui, eu achei muito interessante porque eu, na época de escola, quarta série, quinta série, tinha as feiras de ciências, né? Pessoal, e esse assunto me interessava muito, né? Eu voltei um pouquinho no tempo quando eu li esse trecho, porque eu lembrei que eu fiz umas 4 ou 5 feiras de ciências na escola sobre vulcões. Eu adorava esse assunto,
né? E aí a gente fazia maquete, né, para explicar como é que acontecia o fenômeno da erupção do vulcão, sabe? Era um assunto que eu adorava e eu fiz várias vezes. E aí eu me lembrei aqui, né? Ele fala dessa temperatura elevada que está no centro da Terra, né? Aquele magma, né? Para quem não lembra, né, o nome era magma. É magma, aquela matéria densa, lá, o fogo mesmo, que está lá no centro. E aí ele fala aqui, né? Ainda resta no centro do planeta algo da fonte geradora, né? Expelida para a superfície por alguns vulcões que ainda existem, né? Então a gente vê também que nesse fenômeno da natureza, que é uma erupção vulcânica, né, que já causou aí tantas situações aí ao longo da história que a gente sabe, né? Mas também faz parte desse processo aí de formação do planeta Terra. E aí, no parágrafo seguinte, o terceiro parágrafo, ele vai dar alguns detalhes para a gente da formação do nosso planeta. Olha só que interessante que ele vai começar a dizer aqui. O germe da vida foi colocado por Deus em toda a formação, em toda a sua formação, que passou a dormir no seu berço, esperando o óvulo da divindade, para dar início à formação dos seres vivos no planeta já solidificado e refeito da grande confusão telúrica. Pessoal, é interessante a gente lembrar aqui esse ponto, faz a gente entender que primeiro, né, foi criado o nosso planeta, foi criado o planeta Terra. Ele foi então passando pelas suas fases, pelas suas transições, pelo seu aperfeiçoamento, para depois então ele ter condições de abrigar vida, né? Depois que foi colocado, né, foi possível se ter vida, seres vivos aqui habitando. Então é interessante a gente pensar que primeiro foi feita a morada, né? Foi preparada essa morada para depois então os seres vivos aqui estarem para vivenciar tudo que o planeta pode nos oferecer, né? E aí continuando aqui então, chuvas e tempestades assolaram toda a superfície, milhares de anos consecutivos. Olha só, milhares de anos consecutivos na formação dos mares, guardando no seu seio fecundo as águas para que surgissem os rios. Lençóis e mais lençóis de água intercruzando-se nas entranhas da terra, conservando-se e esperando as necessidades humanas. Olha só que bacana a gente pensar, pessoal, que lá na formação do nosso planeta, as chuvas, né, que aconteceram, elas já foram ali uma preparação, né, para que no futuro, né, milênios depois, pudesse haver vida, né, pudesse abrigar nós, os seres humanos, e todos os seres vivos. Né? Então foi ali conservando-se e esperando as necessidades humanas, como bênçãos do Senhor. No cair das chuvas, outra chuva de fluidos aconteceu, processando-se a simbiose para que os elementos primitivos pudessem acasalar-se com o que estava chegando e a vida se expressar de variadas formas. Né? Então, além do fenômeno físico ali, fisiológico que estava acontecendo, né, pessoal, da preparação do planeta, também estava acontecendo uma preparação espiritual ali também, né? E aí, continuando aqui, foi no seio térmico dos oceanos que surgiram os primeiros passos da vida na Terra, com o encontro dos dois elementos, físico e espiritual. Olha que bacana isso, né? Foi no seio térmico dos oceanos que surgiram os primeiros passos da vida na Terra, com o encontro dos dois elementos, físico e espiritual. Né? A gente está falando aqui, né? Primeiro foi feita aquela parte ali, né? Claro que com o acompanhamento espiritual, né, pessoal? Mas em um momento houve esse encontro que ele fala aqui. Tudo isso idealizado e amparado pelos instrutores da vida maior, sem perda de um segundo sequer nas suas visões benfeitoras, tendo o Cristo como comandante da casa de Deus. Olha que bonito, né? A gente pensar que Jesus estava ali já acompanhando todo esse processo, né? Para que a gente pudesse, então, ter um planeta que nos abrigasse, que possibilitasse a nossa vivência e o nosso aperfeiçoamento, né? A nossa evolução. O Mestre traçou os caminhos a seguir e ordenou a execução, dando a sua magnânima assistência permanentemente. Olha que bonito a gente pensar, né, pessoal? Que o Cristo acompanhou todo esse processo, acompanha até hoje, está com a gente, né?
está acompanhando todos os processos pelos quais o nosso planeta passa, principalmente durante essa formação, né? Muito bonito a gente pensar assim e a gente imaginar que ele está ali, né, desde o começo, né, acompanhando todos os processos para que o planeta e nós tenhamos condições de evolução, né? Estando em consonância com a lei de progresso, né? E aí ele vai falar então da questão em si, tá bom? Mais focadamente. Olha o que ele vai dizer aqui. Os seres vivos datam de bilhões de anos, né? Sem que a gente possa se certificar exatamente ali sobre datas, né? Ele já falou isso em outros momentos. Os agentes vivos foram se agrupando por afinidade intrínseca, aparecendo os movimentos. Deixa eu ajeitar aqui. Aparecendo os movimentos automáticos das formas unicelulares, que se dividiam, dando nascimento a outras da mesma espécie, pela forma do princípio espiritual. Eis que o processo dominou e vários outros agrupamentos se processaram sob a visão espiritual, né? Então a gente percebe que tudo teve esse acompanhamento também espiritual, né? Para que tudo fosse acontecendo. E formas variadas foram surgindo na extensão infinita das águas, com a sua característica de conservação e com o ambiente necessário à proliferação dos ensaios protozoários, rumo às vidas aperfeiçoadas, né, pessoal? Então, desde lá do começo, né, daquele menor protozoário, a menor célula ali, foi então sendo supervisionada essa escala, né? Essa movimentação, essa passagem aí, né? Essa mudança. E aí ele continua aqui também para a gente entender melhor. Nessa escala evolutiva biológica, séculos e milênios se evaporaram como simples fumaça nas ventanias do tempo e surgiu como glória da própria evolução, o corpo humano. Pessoal, então olha só, olha o que Miramês está dizendo aqui. Então, olha só, nessa escala evolutiva que a gente está vendo do planeta, né? Séculos e milênios se evaporaram como simples fumaça nas ventanias do tempo e surgiu como glória da própria evolução o corpo humano. Então, olha só, glória da própria evolução, o corpo humano, como o Cristo idealizou antes que a Terra fosse. O corpo humano é, pois, o retrato do universo em miniatura, filho de bilhões de anos, pelo empuxo da própria vida em Deus. Pessoal, olha a importância da gente entender, né, a função que tem o nosso corpo, o corpo humano, né, o nosso corpo material. Não foi uma coisa assim, né, do nada, né, assim, foi um processo que foi e está sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Acho que tá normal, né? Se estiver travando aí, eu vou pedir para vocês saírem da live e voltar de novo, tá bom? Que aí às vezes melhora. Continuando aqui, então, a questão do corpo humano, né, pessoal? Olha o tanto que é interessante a gente pensar sobre esse assunto e entender que é um instrumento aperfeiçoado por Deus, né? Ele continua sendo aperfeiçoado, né? E como o Miramês fala aqui, que eu achei muito, muito interessante, né? É a glória da própria evolução, né? O corpo humano é o retrato do universo em miniatura, filho de bilhões de anos pelo empuxo da própria vida de Deus. Quer dizer, vem de Deus, né? Criação de Deus. E é esse processo aí, né, pessoal? É um retrato do universo. Nós possuímos esse retrato, né? Nós somos o universo em miniatura. Olha só que possibilidade. Quantas e quantas inúmeras, incontáveis possibilidades nós temos. Nós já estamos encarnados, né? Reencarnados. Então a gente está aqui para ação, para agir, para utilizar essa ferramenta a nosso favor e a favor de todos os outros, né? Todos os outros, eu digo a família humana. Então vamos utilizar dessa ferramenta que nós temos, que pode, né, a gente pode passar por algumas falhas, né, alguns problemas, mas a gente sabe que com o avanço aí
do conhecimento humano, da medicina, isso vai sendo contornado em muitas situações, né? E então essa ferramenta ela está disponível para que a gente possa também, além de estar a serviço da nossa evolução, a gente também servir a evolução do nosso próximo e também do planeta. Então olha que ferramenta magnífica que a gente tem, né? Vocês já pararam para pensar nisso? O tanto que o nosso corpo é uma ferramenta muito impressionante, é uma criação muito bonita. Quando eu era criança, eu estudava... eu até achei que eu seria médico, porque eu desde muito pequeno eu gostava muito dessa parte do corpo humano. Tudo que era jogo, que era quebra-cabeça, que era livro assim... Sabe aqueles livros de criança que tem as partes do corpo humano ensinando os sistemas? Pessoal, eu adorava ver aquilo, eu achava tão impressionante. Eu falava, nossa, mas funciona assim? Quando a gente come, aí passa pelo nosso sistema digestivo, é tirado as vitaminas, o corpo aproveita, armazena. Então olha só que engenharia que a gente tem aqui disponível, né? E totalmente de acordo com as nossas necessidades, né, de evolução espiritual principalmente, né? Então o corpo que nós temos hoje na Terra, ele está em total conformidade, né, com o que nós precisamos nesse momento para a gente evoluir. Então mesmo que ele falhe aí em algumas coisas, né, a gente passa por algumas situações de saúde principalmente, né, mas ele é um canal aí que Deus direciona para que a gente possa cumprir a nossa tarefa, a nossa missão, né, cumprir a nossa encarnação. Então é uma coisa tão bonita, a gente devia agradecer mais vezes, né? A Cláudia está dizendo aqui, o corpo humano é a máquina mais perfeita do mundo, né? Então é isso, né? Cada vez mais a gente vai conhecendo, a gente vai entendendo, a gente vai tendo mais condições de entender toda essa magnitude de Deus, né? Quando Ele cria isso, e também vai sendo aperfeiçoado ao longo dos milênios aí, dos anos, né? E aí, seguindo aqui, pessoal, ele vai trazer uma orientação pra gente, né? Quando eu falei, assim, que é importante a gente entender, estudar, né? Buscar conhecer. Essa parte física mesmo eu adorava quando era criança. Depois isso passou. Mas é uma coisa que sempre me despertou muita curiosidade. Acabou que eu não me tornei médico. Mas é interessante a gente imaginar, né, toda essa engenharia, né, que a gente possui no nosso corpo físico. E aí, olha só, no último parágrafo aqui, Miramês vai dar uma orientação pra gente. Olha só o que ele vai dizer. O estudo é fascinante, entretanto, requer para acentuada compreensão muito amor. Sem ele, a sabedoria se perde nos labirintos das teorias. Então, olha só, pessoal. O estudo é fascinante, entretanto, requer para acentuada compreensão muito amor. Então, mais uma vez, Miramês toca nesse ponto com a gente. Sem ele, a sabedoria se perde nos labirintos das teorias. Pessoal, o que seria de alguém muito sábio, mas que não possui a capacidade de amar, não sabe o que é o amor, ou pelo menos nem busca o que é o amor? E ele diz aqui, né, se perde nos labirintos das teorias. Aí ele vai dizer, convidamos todos os seres humanos que desejam entender e pesquisar as coisas do passado a dar as mãos à reforma íntima, à autoanálise, ao aprimoramento próprio. Somente por esta porta poderão entrar na escola divina dos conhecimentos da genealogia dos seres vivos, para depois buscar com mais segurança os caminhos do espírito. Então olha só que bacana, né? A gente pensar que tem caminhos para a gente poder trilhar, né, pessoal? Não é uma coisa assim no escuro, não é uma coisa assim jogada, né? Então ele vai reforçando pra gente, ele convidamos todos os seres humanos que desejam entender e pesquisar as coisas do passado a dar as mãos à reforma íntima, que a gente fala sempre aqui, né? E a autoanálise ao aprimoramento próprio, que é uma coisa que eu também falo muito aqui na live, né? Autoanálise ao aprimoramento. A gente pode
buscar refletir, buscar olhar o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa aprimorar. E aí, né, pessoal, botar as mãos à obra, né? Trabalhar para que a gente possa implementar isso na nossa vida, né? Acho que é isso. Para a questão 43 é isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Pra gente já passar para a questão 44. A Michelle disse aqui, né? Conhece-te a ti mesmo, disse o mestre, né? Então, realmente está aí um grande desafio para todos nós. Conhecer a nós mesmos para que a gente possa cada vez mais entender a criação de Deus. E aí a gente vai entender a formação do planeta, a gente vai entender a formação dos seres vivos, a nossa própria formação, né? E aí cada vez mais a gente vai tendo essa condição, né? Pessoal, vamos então passar para a questão 44, para a gente não atrasar muito. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aí e a gente volta, tá bom? Vamos lá então. Olha o que Kardec pergunta aos espíritos na questão 44. De onde vêm os seres... Aliás, de onde vieram os seres vivos que estão na Terra? Então, olha só, de onde vieram esses seres que já estão na Terra, né? E aí a resposta que Kardec recebe dos espíritos é a seguinte: a Terra continha os germes que esperavam o momento adequado para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se agruparam, assim que cessou a força que os mantinham afastados. E eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram, em estado latente e inerte. Olha que interessante. Como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se agruparam e se multiplicaram. Olha que interessante a gente pensar, né? Os seres vivos que estão hoje no planeta Terra, pessoal, não é que eles vieram de um outro lugar e foram colocados aqui. Eles já estavam aqui, né? Como diz a resposta aqui, a Terra já continha os germes que esperavam um momento adequado para se desenvolverem, né? E aí os princípios orgânicos se agruparam, né? Eles formaram germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, né? E aí até o momento propício para a eclosão de cada espécie, né? Então os seres de cada espécie se agruparam e se multiplicaram. Olha que interessante a gente pensar sobre essa análise, né? Sobre essa resposta. Vamos ver o que Miramês vai ajudar a gente a entender melhor. Lá no capítulo 44, para quem estiver seguindo aí comigo, o título do capítulo é De Onde Vieram? Né? Esses seres vivos aí, então, de onde vieram? Que foi a pergunta de Kardec, né? Olha só, então. Miramês vai começar dizendo o seguinte: os primeiros pontos da formação dos seres vivos existiam latentes na própria Terra, esperando o momento oportuno para a sua proliferação. Mas é bom que repitamos: em todo o processo de vida, em qualquer lugar no universo, os seus primeiros impulsos são dados pelas inteligências superiores que os assistem em nome do Cristo em Deus, em nome do Cristo de Deus. Pessoal, então todo o processo de vida em qualquer lugar, né, do universo, os seus primeiros impulsos são dados pelas inteligências superiores que os assistem em nome do Cristo de Deus. Então há um comando também superior para que isso, né, se desenvolva e isso aconteça, né? Lá no terceiro parágrafo ele vai dizer o seguinte. Aliás, no segundo parágrafo, olha que interessante que ele fala aqui. A espontaneidade são orientações dos espíritos superiores pelas linhas das leis espirituais criadas por Deus, né? Então há essa espontaneidade nesse momento de desabrochar aí que ele fala lá na questão, né? Que ele fala de eclosão de cada espécie, lá na questão 44, né? Então há um comando também, né? Uma orientação dos espíritos superiores para que naquele momento se desenvolva, né? Ecloda aquela espécie, aquele ser vivo, né?
E aí, no terceiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: não poderemos deixar margem para os que não queiram acreditar em Deus e nos espíritos que assistem e amparam o processo em todos os lados. Nada se faz, mesmo sendo nos mais distantes pontos do infinito, sem que haja a presença do Criador, por intermédio dos espíritos superiores, obedecendo à sua vontade e concretizando os seus objetivos, né? Os seus aqui é maiúsculo, né? Sua vontade e seus objetivos, tudo maiúsculo, né? Remetendo a Deus. Então, né, a gente sabe que tem o processo fisiológico, né, pessoal? O processo de adaptação, de evolução, né? Mas a gente sabe que para isso acontecer também tem essa assistência que ele está falando aqui, né? Nada se faz, né, sem que haja a presença do Criador por intermédio dos espíritos superiores. Então existem espíritos, né, de alta sabedoria, de alta luz, que comandam esses processos, né? Ou seja, são auxiliares de Deus na criação. A gente sabe que eles também auxiliam todo esse processo, né? Exercendo, claro, a vontade e os objetivos de Deus. E aí ele vai dizer para nós, no quarto parágrafo, um exemplo, vai ajudar a gente a entender melhor. Um exemplo para explicar melhor a questão em si. Olha o que ele vai dizer aqui. Nós poderemos dizer que dentro do corpo humano existem os germes de vida biológica, que são os espermatozoides, mas eles, sem o campo necessário para sua proliferação e ainda mais sem o encontro com o óvulo feminino, não geraria vida física, sucedendo vidas. Mesmo nesta simbiose altamente superior do encontro desses dois elementos ultrassensíveis do homem e da mulher, inteligências invisíveis estão, em nome de Deus, supervisionando a formação biológica para a continuação da espécie. Todavia, o espírito que irá comandar o corpo vem de Deus. É uma inteligência separada. A carne, em forma humana, é apenas instrumento da luz espiritual, que se apodera de um corpo para sua evolução, no despertamento dos valores da consciência. Então, esse aparelho aqui, pessoal, ele serve, né, a nós. Nós precisamos dele justamente para isso que ele está falando aqui, né? Para a sua evolução, para o despertamento dos valores da nossa consciência. E quando a gente está no plano espiritual, pessoal, a gente quer muito retornar, para que a gente possa vivenciar essa evolução e esse despertamento dos valores da consciência. Então, por isso que a gente pede, né, para reencarnar. Tem quantos milhões, bilhões de espíritos estão aguardando nesse momento a sua oportunidade de retornar ao corpo físico, para justamente esse corpo físico servir de instrumento da luz espiritual que ele está falando aqui, né? Para promover, então, nesse espírito, esse espírito que vem de Deus, o despertamento dos valores da consciência. Pessoal, então, isso faz a gente pensar a importância da reencarnação, né? O quanto ela é lógica, né? Se a gente olhar por esse lado, né? Ela é necessária para a evolução, para o crescimento do espírito. Então, se a gente está em espírito lá no plano espiritual, como é que a gente vai evoluir? Como é que a gente vai... A gente tem ali, talvez, né, em alguns casos, alguma clareza do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa fazer, porque a gente está sem a densidade da matéria, né? Essa vestimenta grosseira que é a matéria. Mas se a gente ficar lá só observando o que a gente precisa fazer, a gente nunca vai fazer. Então, a matéria, a reencarnação, como ele utiliza aqui, né? Essa reentrada, a carne em forma humana, né, como instrumento de evolução. Tanto que é importante a gente entender isso. Tanto que é importante a gente valorizar esse instrumento que nós temos. Muitas vezes, né, não são todos os espíritos em todas as situações, mas na sua grande maioria, todos nós
participamos do processo de planejamento reencarnatório. E aí, pessoal, o nosso corpo faz parte desse planejamento. Não é só a família que eu vou reencarnar, o país que eu vou reencarnar, a língua que eu vou falar, a profissão, se eu vou ter filhos, enfim. Mas também a nossa constituição física, né? Ela entra também nesse planejamento. E justamente por ela entrar, que aí a gente vai olhar com bastante atenção para esse despertamento dos valores da consciência que nós viemos buscar, nós viemos viver, né? Nós viemos aprender também para o nosso espírito que é imortal. Então olha só que oportunidade que a gente tem, né? Se a gente olhar por esse ângulo, a gente olhar o nosso corpo físico e pensar, nossa, aqui eu reúno todas as possibilidades que eu tenho para caminhar na Terra, cumprindo esse planejamento que conscientemente eu não lembro, mas eu tenho condições, eu aceitei vir, tenho condições para poder vivenciar e promover em mim esse despertamento dos valores da consciência. Né, pessoal? Então, olha que reflexão magnífica. Acho que só essa reflexão que já vale toda a live de hoje. Né, apesar de que ainda faltam algumas questões. Mas olha que rico que é a gente pensar, né? A gente refletir sobre esse instrumento que a gente tem, né? Que Deus nos possibilitou assumir, né? Vestir para estar aqui no planeta Terra, vivenciando as experiências que nós precisamos, as experiências que nós já planejamos, né? Os resgates, as expiações que nós ainda temos necessidade para a evolução do nosso espírito, né? Então, olha que interessante. A Betânia está fazendo uma pergunta aqui. Tia Laísa está aí, um abraço, boa noite, seja bem-vinda. Tá participando com a gente hoje. Que bom ter você aqui com a gente. A Betânia está perguntando aqui, falando no corpo físico, a beleza é uma prova? Ouviu isso hoje de um médium. Pode ser, sim, viu, Betânia? Eu já vi alguns relatos nesse sentido, né? E aí vai depender de cada situação, né? De cada situação que aquele espírito tem maior necessidade. Ele pode vir com essa prova e conforme ele se comporte, né? Gisele está aqui com a gente hoje. Obrigado, Gisele. Deus, Cristo e caridade. Ela está complementando aqui. A beleza é uma prova, assim como a riqueza também. Pessoal, só um minutinho. Começou a falhar um pouquinho a voz, mas vamos lá. E é isso mesmo, tá? Acho que a Gisele ajudou a gente a responder a pergunta da Betânia, né? A beleza é uma prova, sim. Existem alguns relatos aí, alguns livros que falam sobre... Eu não estou lembrando de um agora específico. Joyce também tá aí, um abraço, um beijo especial. Se vocês tiverem algum livro aí, alguma sugestão de livro que fala sobre esse assunto, tá, pessoal? Se alguém que estiver ao vivo aí e quiser dar uma sugestão, escreve aí pra gente e compartilha, porque é um assunto também interessante da gente analisar, né? Sobre a ótica do espírito imortal. Vamos dar sequência aqui então, pra gente não atrasar muito. E aí, pessoal, ele vai aplicar também esse exemplo que ele deu aqui do corpo humano, né? A Terra continha em germe os espermatozoides, os óvulos, né? Em estado embrionário. E a luz os acordou. Olha que imagem bonita, né? Então a Terra já possuía os dois gametas aí que seriam necessários para a vida humana, para a constituição do corpo humano, né? Em estado embrionário, e a luz os acordou na feição divina das suas sensibilidades, para o encontro com os elementos lançados pelos espíritos encarregados por Jesus, de dar nascimento ou despertar a própria vida no começo da vida no planeta, né? Ó, tem alguns comentários aqui, deixa eu voltar um pouquinho para a gente seguir. O João comentou aqui com a gente: temos que cuidar do nosso corpo físico com muito zelo, mas sem apego, com a consciência da transitoriedade. Nossa, João, realmente, né? A gente tem que entender que é uma ferramenta que nós temos, ser gratos, né? Por Deus nos conceder essa ferramenta, mas a gente tem que se lembrar também da nossa transitoriedade, né? Do corpo físico, da matéria, porque o espírito ele vai seguir.
E lá na frente ele vai viver outras experiências em outros corpos, né? Com outras constituições também. A nossa amiga a Mirti Flora disse aqui para nós: creio que beleza, ser feio, pobre, rico, tudo é prova para nós espíritos em evolução, né? São todas fases, condições que nós ainda necessitamos para a nossa evolução, né? A Ruth Moura, nossa amiga, tá aí, ela diz o seguinte: o corpo é uma matéria física formada de células que precisamos evoluir, né? Então, a nossa constituição física, pessoal, ela tá de acordo com a nossa condição evolutiva. E aí a gente vem também lembrando, né, essa frase que Mira Maze usa aqui, pessoal, eu acho ela fantástica, né? Despertamento dos valores da consciência. Então, se nós somos espíritos devedores da lei de Deus, né, com alguns débitos ainda a ser quitados, então a gente vem para esse despertamento, para a gente se despertar desses valores que nós possuímos e também liquidar os erros aí que nós já vivenciamos em outras oportunidades, em outras vidas, né? Deixa eu continuar aqui então a parte que eu tô falando aqui sobre, né, a Terra continha em germes então o espermatozoide e os ovos, e a luz os acordou, que ele está dizendo aqui, né, para o encontro dos elementos lançados pelos espíritos encarregados por Jesus, né? Então, mais um exemplo aqui para a gente poder entender como que foi esse processo, né? Já existia aqui a nossa semente, né? A semente dessa matéria que nós temos, que nós conhecemos. E aí então a luz acordou essas sementes, né? Esses germes que ele fala aqui, e então para o encontro com os elementos lançados pelos espíritos encarregados por Jesus. A gente sabe então que nesse processo também, mais uma vez, a espiritualidade teve condições então de fazer com que a vida humana, né, a matéria humana, o corpo humano, tivesse condições então de existir nesse planeta, né? E aí, dando sequência, ele vai usar um outro exemplo. Ele vai usar o exemplo da semente. Olha só o que ele vai dizer aqui. Observemos uma semente. Em lugar propício, poderá se conservar por centenas de anos sem se alterar. E quando lançada ao solo, cresce e prospera como as outras. Pessoal, essa imagem ela é bem forte, né? Essa imagem da semente, todos nós conseguimos captar melhor, né? Quando lançada ao solo, cresce e prospera como as outras, destacada do ambiente onde se formou. A vida não precisa vir de lugar algum, ela já existe em toda parte, pelas bênçãos daquele que sempre foi e é a fonte doadora para todos nós. Né, pessoal? Então a vida ela não vem de algum lugar, ela está presente em tudo, né? Em toda parte, pelas bênçãos de Deus, né? Aquele que foi e é a fonte doadora para todos nós. Então a fonte doadora de Deus está presente em todos os lugares, em todos os planetas, em todas as galáxias, né? Então a gente consegue então compreender que ela está em germe em todos os lugares. Aí dependendo, né, das informações que ela recebe ali, ela vai então abrindo maiores possibilidades, né, para que a vida aconteça, para que a gente possa então vir cumprir o nosso planejamento e evoluir, crescer, né, alcançar, estar um passo à frente, né, para que a gente possa compreender melhor Deus e também a sua criação. Nós somos criação de Deus. Então nós temos essa oportunidade de vir para poder então entender melhor, né? Dar um passo à frente na sabedoria do nosso espírito para que a gente possa compreender Deus melhor, né? E aí a gente vai seguindo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre. Pessoal, sobre a questão 44 é isso. Eu vou passar então para 45, né? O pessoal tá falando sobre a questão 50, né? Já é na próxima live, né?
Na próxima live, a primeira live do mês de julho, que na próxima semana nós vamos ter um quadro especial aqui que eu vou lembrar vocês no final. Na outra semana é o Evangelho e depois a gente retoma o Livro dos Espíritos. Combinado, né? Vamos passar para a questão 45, pessoal, para a gente não atrasar muito. Qualquer coisa a gente volta aqui, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Vamos lá. 45. Kardec então pergunta aos espíritos: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Olha que interessante essa pergunta, né? Mas onde é que estava? O que era, né? E olha só a resposta que Kardec recebe dos espíritos. Encontravam-se, por assim dizer, no estado de fluido no espaço, em meio a espíritos, ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. Olha que interessante a gente imaginar isso, né? Então, esses elementos orgânicos que deram origem, né, ao planeta, formaram o planeta, formaram os seres vivos, né, que foi sendo despertado ao longo do tempo, que foi sendo, né, conforme a possibilidade eles foram desabrochando, né, onde que eles estavam antes de formar a Terra, né? E aí os espíritos respondem: encontravam-se, por assim dizer, no estado de fluido no espaço, em meio a espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. Então olha que interessante também a gente analisar essa imagem, né? Vamos ver o que Miramês vai ajudar a gente a compreender melhor. Para quem tiver a coleção aí Filosofia Espírita, pessoal, capítulo 45, Origem dos Elementos, tá? Eu selecionei alguns trechos aqui para a gente comentar. Vamos ver se vai dar tempo ainda nessa primeira parte da live. Miramês então começa dizendo o seguinte: o germe de vida dormia no seio da terra, na vastidão dos oceanos, como semente de um fruto. E o princípio vital se encontrava à mercê dos espíritos, no estado de quintessência. Quando conveniente, eram lançados à terra para que surgisse a vida física, a fim de instrumento ao espírito imortal, de servir de instrumento ao espírito imortal. A escala das formas é infinita. É, pois, um longo caminho que a mônada espiritual haverá de percorrer para as devidas ascensões que lhe competem atingir em busca da sua própria glória. O corpo físico é uma bênção de Deus que, para chegar no ponto em que se encontra, passou por inúmeras etapas, alinhando coisas e aperfeiçoando condições. Ainda continua em estado de ascensão. Pessoal, isso é muito importante, tá? O corpo físico nosso que nós temos agora, a criação ela não está pronta. Ele está constantemente passando por esse aperfeiçoamento que ele está falando aqui. Ainda continua em estado de ascensão para que no amanhã possa servir a espíritos de alta linhagem espiritual, no sentido de um maior aprimoramento dos seus próprios dons. Olha que interessante a gente pensar. Pessoal, a Terra está evoluindo. Nós estamos ascendendo aí na escala dos mundos. Como é que vocês imaginam que vai acontecer as encarnações daqui 100 anos? Aliás, menos. Vamos pensar 50 anos. Daqui 100 anos. Daqui 200 anos. Os corpos, né? O corpo físico, ele terá a mesma constituição de agora? Mas se vão ser espíritos mais evoluídos, né? O planeta já vai ter atravessado a transição para o mundo de regeneração. Como é que vai ser esse corpo, então? Se os espíritos estarão numa condição melhor do que nós estamos agora. Então, é um ponto interessante da gente pensar, da gente analisar, né? Então, e outra coisa importante também é a gente se lembrar que nosso corpo físico, ele continua nesse processo.
né? A Carminha disse aqui, já fico imaginando como será daqui pra frente. Eu vi um tempo atrás, pessoal, eu não salvei esse vídeo. Sabe quando a gente tá vendo vídeo no YouTube e aparece aqueles relacionados? Eu vi um vídeo onde o Divaldo falava sobre algumas transformações que o corpo físico já vai começar a experimentar nos próximos anos. Eu achei muito interessante. Se eu achar esse vídeo, depois eu posto aqui nos stories para vocês. Mas ele comenta algo sobre o sistema digestivo, sobre... Eu não vou lembrar agora para comentar com vocês, mas ele faz alguns comentários muito interessantes com relação a essas modificações, a esse aperfeiçoamento que já está acontecendo, né? Ele não para. Nós não estamos estagnados, né? Então as próximas gerações aí, elas vão vir com alguns ajustes, né? Entre aspas, né? E por quê? Porque a gente vai precisar também, os espíritos que vão reencarnar, que já estão reencarnando, também precisam também desse passo à frente, né? Vamos pensar assim, esse passo à frente. Então, já está ocorrendo algumas modificações. Uma coisa que eu já comentei aqui com vocês em algumas outras lives é com relação, se vocês já tinham reparado que a maioria das crianças de hoje, a maioria, não estão se adaptando bem à utilização da alimentação de carne. A maioria das crianças estão rejeitando a alimentação de carne. Eu penso que já é um sinal aí de que já está ocorrendo algum aperfeiçoamento, uma melhora do nosso corpo. E erroneamente alguns pais exigem que a criança consuma carne. Às vezes a criança não gosta, não quer, né? Ela já vem com isso, não é uma coisa que foi ensinada para ela, né? Eu acho que já é uma forma de melhoria aí do nosso corpo físico. Daqui a um tempo, será que nós vamos continuar consumindo carne? Então, é uma coisa pra gente pensar, né? Será que o nosso planeta, quando a gente estiver atravessado o processo de transição e já estivermos vivendo o mundo de regeneração, será que nós vamos ainda consumir carne? É um ponto interessante pra gente pensar, né? A Michelle está dizendo aqui, meu filho aos 15 anos já deixou de comer carne, tá vendo? Eu acho que já é algumas mudanças que estão acontecendo. Às vezes a gente não percebe muito, mas é uma coisa que eu tenho reparado nos últimos anos. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos, quase 6. Ela não gosta de consumir carne, ela não gosta. Então, assim, a gente vai reparando que já está acontecendo esse processo, né? Olha só, a Ana Simon está dizendo aqui também, né? Com certeza meu netinho, com 3 anos, não gosta e diz que não pode comer carne. Olha só que interessante. Então as crianças aí, né, pessoal? Esses espíritos que estão reencarnando já tá vindo com essa concepção aí. Olha só que interessante. Já não é um sinal aí pra gente? Vamos continuar aqui então, pra gente não atrasar, ver se a gente consegue fechar a questão 45. E aí ele vai dizendo aqui mais à frente, lá no terceiro parágrafo, para quem estiver seguindo aí, a ciência espiritual nos dá uma abertura sobremodo ampla, de sorte a nos fazer entender com mais plenitude os segredos da própria vida, e a esperança cresce dentro dos nossos corações, como fé no seu avanço grandioso, né, pessoal? Então, de uma forma, a gente fica esperançoso, né? De que as coisas vão melhorar, de que as coisas serão melhores no futuro, né? A gente está passando por momentos turbulentos justamente porque já estamos atravessando esse processo aí já tem um tempo, né? E aí, mais um pouquinho à frente, ele vai dizer o seguinte: quando alcançares o conhece-te a ti mesmo, né, que a gente falou aí mais cedo, quando acalmares as tempestades do teu mundo interno, quando tiveres o completo domínio das tuas emoções inferiores, difícil, né, pessoal? Completo domínio das nossas emoções inferiores, muito difícil, mas temos que fazer a nossa parte, né?
Poderás estudar os elementos de fora, que as belezas exteriores aproximar-se-ão ao teu coração. A doutrina dos espíritos é verdadeiramente o consolador prometido. Todavia, acima de consolar, ela educa e instrui em todos os sentidos, despertando os homens para a fé, mas a fé renovada, purificada pelo amor. Olha o tanto que é bonito isso, né? Então aqui ele recomenda, quando a gente alcançar realmente o conhecimento de nós mesmos, né, a gente acalmar as tempestades do nosso mundo interior, que às vezes está tão agitado, está tão, né, conturbado. Quando a gente conseguir realmente dominar as nossas emoções inferiores, a gente vai então entender melhor esses elementos exteriores, né? Essas belezas exteriores, elas vão aproximar-se mais do nosso coração. Vocês já repararam que quando a gente está bem, quando a gente está num padrão vibratório bom, positivo, a gente não consegue observar as coisas externas com maior beleza? A gente não consegue observar alguma paisagem da natureza, o céu, o mar, um animal, que a gente vê uma árvore bonita, florida, né? A gente não consegue se atentar para essas belezas exteriores que ele está falando aqui? Então, por quê, pessoal? Porque isso é um reflexo, né, de que a gente está tentando de alguma forma dominar as nossas emoções inferiores, a gente está tentando acalmar as tempestades que acontecem dentro da gente, né? Das situações, das provas, das situações que a gente passa na vida, né? Então, quando a gente consegue minimamente isso, a gente consegue visualizar uma beleza exterior. Se a gente não tiver conseguindo fazer, né, acalmar essa tempestade interna, dominar essas emoções inferiores, a gente não vê a beleza. A gente pode estar no lugar mais bonito do mundo, a gente pode estar, sei lá, imagina um lugar bonito aí que vocês acham bonito, uma praia ou sei lá, algum lugar muito bonito. A gente não vai conseguir, aquela beleza ali não vai chegar dentro da gente. Agora, quando essa beleza chega, a gente tem que exercer um sentimento de gratidão, né? Olha que coisa bonita. Hoje eu estava passando passei por uma árvore na rua tão bonita, toda florida. Eu olhei assim e me chamou a atenção. Falei, nossa, olha que coisa linda, né? Então, realmente, essas coisas exteriores, quando a gente percebe, mostra que a gente está, de alguma forma, tentando melhorar o nosso interior, né? E aí ele vai falar sobre a doutrina espírita, né? É verdadeiramente o consolador prometido, né? Acima de consolar, ela educa e instrui em todos os sentidos. Pessoal, a doutrina então ela nos educa, ela nos instrui. Ela não nos impõe nada, né? Então, quem achar que a doutrina impõe, que a doutrina proíbe, está tendo uma visão equivocada, né? Ela educa, ela instrui, ela nos incentiva ao estudo, né? Ela desperta a nossa fé e é uma fé renovada pelo amor, né? Pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus, né? E cada dia mais a gente vai tendo esse sentimento de fé renovada que a doutrina propõe a nós, né? Pessoal, a live vai encerrar agora em 10 segundos. Eu vou pedir para vocês retornarem, tem muita gente ao vivo aí, para a gente terminar a questão 45 e avançar até a 49. Aguardo vocês, tá bom?